Olá, tudo bem? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Não sei em que período você está vendo esse vídeo, mas quero me apresentar. O meu nome é Mário. Aqui do meu lado está Lucélia. E do meu outro lado? Josemara. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai estudar um pouquinho, vamos comentar aqui e refletir sobre um tema muito importante, né? E o tema desse estudo aqui diz assim: nossa primeira prioridade financeira. Qual deve ser a nossa prioridade financeira, aqui falando sobre os nossos recursos financeiros? E a primeira pergunta, ela diz assim: qual é o segredo para a prosperidade espiritual e secular? Qual que é o segredo, Lucélia? Nos ajude. Nada mais do que buscar primeiro o reino de Deus, né? Porque muitas vezes, a gente, pelo menos assalariado, a gente recebe, querendo ou não, a gente tem muitas contas, só que a parte de Deus não é para ser a última retirada, né? Ela tem que ser a primeira. Não é, já paguei um cartão, já paguei o outro, sobrou, então agora eu vou tirar o dízimo. Não, o dízimo, a parte de Deus, as primícias, tudo, tem que ser a primeira coisa a ser somada, separada da nossa renda. Exatamente. Isso é muito interessante, porque isso daqui é um segredo. Que aqui a palavra de Deus, né, a Bíblia, ela nos ensina para alguém que quer ser bem-sucedido na vida financeira, precisa ter esses pontos, né? Precisa seguir essas regrinhas, né? E a primeira regra que a Lucélia aqui mencionou é dar aquilo que a gente recebe de Deus, né? E dar a primeira parte. O que seria essa primeira parte? Aquilo que nós recebemos, por exemplo, o nosso salário, o assalariado, né, aqui no Brasil, nós recebemos por hora. Então, você faz o cálculo de quanto você ganha no seu primeiro dia de trabalho e você separa aquele seu primeiro dia, né, faz aí os cálculos e separa esse primeiro dia para você devolver para Deus. Então, essas seriam as primícias, né, dos seus bens, né, do seu salário. Então, isso é muito interessante. E tem um verso de Provérbios 3:9, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, tudo que você ganhar dentro daquele mês, você separa dessa forma e você doa para Deus. A segunda pergunta desse estudo, né, da primeira prioridade financeira, nossa primeira prioridade financeira, é a seguinte: o que Deus nos declara sobre aquilo que lhe pertence? O que Deus fala sobre aquilo que é nosso? Ele diz que nós devemos levar à casa do tesouro os nossos dízimos, para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, além de separarmos as primícias, nós também devemos separar o dízimo. E o dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que a gente recebe. Às vezes a gente vai falar assim: ai, nossa, mas quanto dinheiro eu vou dar, né? Fica até às vezes, mas vai faltar para isso, para aquilo, Não devemos pensar assim, porque Deus, Ele sempre vai nos abençoar, né? Ele sempre vai multiplicar. E Ele ainda diz que nós devemos dar o nosso dízimo para que a casa do Senhor não fique sem mantimento, e que nós devemos fazer prova dele, para ver se o que a gente está fazendo realmente está de acordo, né? Então, às vezes eu ficava pensando assim: nossa, mas eu fazer prova ao Senhor? Como assim fazer prova ao Senhor? Como que eu... não, eu não tenho coragem de fazer prova, mas Ele pede para a gente fazer prova dele, né? E nós temos exemplo disso, Jó, quando ele estava na dor, na tristeza, passando por momentos difíceis, ele provou ao Senhor, né? Não na parte financeira, que a gente tem uma prova que Deus pede para a gente fazer financeiramente. E quando a gente entrega a Deus o que pertence a Ele, porque tudo é dele e tudo vem dele. Então, quando a gente devolve o que não nos pertence, com certeza nós vamos ser abençoados do Senhor. Só que tem um sentimento certo. Esse sentimento tem que ser um sentimento de gratidão, tem que ser um sentimento de desprendimento, né? Não devemos dar com aquele medo de faltar. Isso, tem a maneira certa. Às vezes a gente não tem esse... Quando a gente está começando a dar esse dízimo, a gente não tem esse sentimento certo. Mas se a gente clamar o Espírito Santo, se a gente pedir para Ele, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos abençoar. E quando a gente vê, a gente vai ter o prazer de entregar aquilo que não nos pertence.
Isso mesmo. Só para fechar também esse pensamento que a Josimara falou, a nota ela menciona que o povo do Senhor devolva um dízimo fiel e que também de pais para filhos separem para o Senhor o dinheiro que tantas vezes é gasto em indulgência própria. Aqui está falando não só para que eu devolva esse dinheiro para Deus, mas também os meus filhos, né? Preparar os meus filhos para que eles também devolvam isso daí. Ensinar, né, a criança desde pequenininha a saber o valor daquele dinheiro que ela está recebendo, se ela recebe alguma mesada, alguma coisinha, para também ensinar ela para doar, devolver para Deus aquilo que é de Deus, né? Então, o dízimo, ele é essa 10ª parte daquilo que nós recebemos, seria os 10% daquilo que nós recebemos. Então, para que nós possamos ser fiel nisso, né? Devolver aquilo que é de Deus. Que você possa ser abençoado, você que está vendo esse vídeo, que eu possa ser abençoado, que a Lucélia, que a Josimara, para que nós possamos ter essa consciência de que o que nós temos não é nosso, é de Deus e precisamos devolver apenas uma parte. Ele não pede tudo, ele pede apenas uma parte. Obrigado por você continuar conosco até aqui, obrigado pelo estudo, nos vemos na próxima reflexão.